Olá, sejam bem-vindos ao vídeo de funcionamento da planilha de controle de gastos com mão de obra. Gente, essa é uma planilha fantástica, é uma ferramenta sensacional para você, né? Vamos explicar aqui o propósito para quem serve essa planilha, para você que está construindo, você que está com obras, né? Seja começando do zero, ou seja, reformando ali. Ou seja, você vai estar construindo um quarto, está esticando a casa ali atrás, ou do lado, está construindo um edifício, alguns andares, enfim. Para toda e qualquer obra que você esteja executando, seja uma obra de uma pessoa física, ou uma construtora, empresa profissional, enfim, se você está controlando o gasto com a sua obra, então essa planilha vai lhe ajudar a ter esse controle, tá, que você precisará ter, né, para poder fazer isso, tá bom? Então é uma planilha maravilhosa, né? Você vai conseguir ter acesso aí a informações, né, de orçamentos, enfim. E bom, vamos lá. Então, para a gente começar a trabalhar essa planilha, enfim, nós vamos aqui para a parte de cadastro, certo? Você vê que a planilha possui alguns menus, tá bom? E vamos começar por esse menu aqui, que é o menu de cadastro, né? E como funciona. Você vai ver que ele possui duas abas, né? Ou dois submenus aqui. A primeira parte é um cadastro geral, tá? Você vai colocar aqui quais são as fases, a atividade ou tarefa, né, relacionado à sua obra, tá bom? Então você vai detalhar aqui tudo que você for fazer relacionado à sua obra, tá bom? As atividades desempenhadas lá dentro. Aqui, gente, é uma parte de categorias. O que seria essa parte de categoria? Bom, essa categoria é tipo assim, quem é que vai realizar a tarefa, né? As tarefas que serão executadas na sua obra. Lembrando que isso aqui não tem ligação com isso aqui, tá? São cadastros à parte. Então, por exemplo, pedreiro, vidraceiro, gesseiro, eletricista, encanador, né? Tudo relacionado aos serviços realizados dentro da sua obra, você vai cadastrar essa categoria, tá bom? E aqui são os anos que você vai cadastrar, tá bom? Lembrando que essa planilha é uma planilha para cada obra, tá certo? Então, se eu quiser utilizar uma reforma ou uma construção de algum outro estabelecimento, então eu devo utilizar uma nova planilha, uma nova cópia dessa planilha zerada para aquela obra, tá bom? Por que que nós colocamos esses anos aqui? Porque a planilha você pode controlar, né, essa obra em até 5 anos, tá bom? Então, se a sua obra durar até 5 anos, tá ok? Então, você vai poder ter esse controle eficiente. Se passar disso, você vai ter que talvez dividir a sua obra em 2 arquivos, tá bom? Então, feita essa parte de cadastros, nós vamos agora à parte da prestação de serviço, que é quem são as pessoas que vão, né, os prestadores de serviço que vão trabalhar dentro da sua obra, tá bom? Então você vai discriminar cada um deles aqui. A parte de lançamento, gente, é justamente a parte mais importante, né, pela qual a planilha foi desenvolvida. É onde você vai cadastrar exatamente todos os gastos que a sua obra tiver, tá certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um valor orçado para a obra. No nosso modelo, eu coloquei aqui uma planilha, uma obra no gasto de 150 mil, tá certo? Então o orçado dessa obra é 150 mil. Gente, aqui embaixo você vai colocar os lançamentos do que você está gastando, a data, né? Você vai puxar aqui a fase, a atividade ou tarefa, o valor gasto que você teve com aquilo ali, se esse valor já foi pago ou não, tá certo? A categoria, né? Lembra se é um vidraceiro, se é um gesseiro, enfim, se é um pedreiro. E você vai colocar aqui o tipo, se é material ou mão de obra, tá certo? Então você vai determinar aqui se aquele gasto é de produto ou se é de mão de obra. E ainda vai colocar uma observação de quebra
caso você queira discriminar algo importante relacionado àquela tarefa executada. Cada vez que você for lançando aqui um valor, ele vai diminuindo aqui do total, tá certo? E vai lhe dizendo o que é que você tem disponível para a obra. Então, por exemplo, se eu colocar aqui que eu gastei R$40.000, você vê que ele já diminuiu aqui o disponível, tá bom? E aumentou o meu gasto, tá certo? Então isso é bem importante você entender. A única coisa editável é isso aqui, que você vai colocar orçado, e essa parte aqui de baixo, para cada gasto que você for tendo, você vai discriminando aqui a informação, tá bom? Então, terminando essa parte de lançamento de gastos, agora nós vamos para uma outra parte, que é a parte de orçamentos, tá bom? Então, você pode trabalhar na sua planilha um orçamento, tá? Qualquer orçamento que seja, né? Ou seja, um orçamento para o vidraceiro ou para a sua obra, ou um orçamento geral de tudo. O que você vai discriminar aqui é o que você está orçando, né? Por exemplo, coloquei aqui alguns materiais relacionados à alvenaria mesmo, à construção ali do imóvel, tá? Então, para cada orçamento, né, que você for fazer, você vai discriminando aqui as informações. Vai colocando a quantidade, tá certo? Vai colocando aqui o valor do material, tá certo? Para aquilo ali, ou até mesmo da mão de obra que você vai ter para aquela tarefa, tá? E vai dar um total aqui. Então você vai ver que no final, talvez o orçamento que você fez aqui, geral, bem discriminado, vai dar justamente esse que você colocou aqui, né? Então você pode determinar um orçamento só de alguma coisa específica, ou pode colocar de toda a sua obra. Aí fica a seu critério, tá bom? A planilha está preparada para identificar quais são os custos que você vai ter relacionados ao seu material ou à sua mão de obra, tá bom? Só reforçando que isso aqui são ligações diferentes, tá? O orçamento, ele não está automático ligado ao lançamento, tá bom? Então são duas funcionalidades à parte que você pode trabalhar dentro da planilha. Uma outra parte bem legal da planilha é a parte de cronograma, né, das suas tarefas, do seu projeto, da sua obra. Então você vai ter aqui um cronograma relacionado a isso, ao seu projeto, tá bom? Você vai colocar aqui a data de início do projeto, tá bom? E aqui ele vai dar o sistema o número de semanas que está sendo executado esse projeto, tá bom? Então, ele se baseia basicamente no seguinte, veja que você pode colocar aqui, ó, as etapas de cada projeto, de cada fase da sua obra. Isso aqui, se você clicar, ó, não vai estar editável, tá? Mas eu posso vir aqui, ó, revisão, desproteger, e eu posso vir aqui e editar qual é a fase do meu projeto, tá? Então, eu apenas estou colocando isso aqui como modelo, tá bom? Para que você possa se basear, mas você pode fazer essa edição tranquilamente, de acordo com a sua necessidade. Vou proteger aqui, para ficar melhor de se trabalhar com a aba. Inclusive, aconselhamos a trabalhar nessa forma protegida. Então, você vai colocar aqui, ó, as etapas iniciais para cada tarefa, tá bom? Lembrando que isso aqui é limitado a essa informação, a essa quantidade. A planilha não pega mais do que essa quantidade, tá bom? Então, você vai pegar esse projeto, vai determinar ali o que você vai fazer, tá certo? E vai colocar quem são os responsáveis, né, por fazer cada um desses projetos. E aí, gente, você vai colocar a data de início e de término, uma previsão aqui de início e término, para que você possa saber acompanhar bem a etapa desse seu projeto. Quando você vai colocar a data de início e término, ele vai colocar aqui, ó, a previsão de quantos dias para terminar aquilo ali, tá certo? Então vai colocar uma previsão aqui. E você vai ver que aqui, ó, é a quantidade de dias que já se passaram. Então, por exemplo, o João, na etapa 1, tem uma previsão de 4 dias para terminar seu projeto, certo? Mas o João aqui, ó, por enquanto, só está em 1 dia, né? Então, veja que o progresso dele diminuiu para 25%. Mas se eu colocar aqui, João já concluiu 3 dias da sua tarefa, então esse progresso está em 75%. A cada projeto, a cada dia, né, que foi estabelecido para se terminar essa tarefa,
que foi cumprido, ele vai marcar um verdezinho escuro no quadradinho aqui, tá bom? Veja que o projeto aqui, ó, começando a partir do dia 2 aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai, né? Veja que eu determinei aqui que o início está sendo dia 2 de janeiro, por isso que ele está começando aqui dia 2, tá certo? Então, para cada dia executado, ele vai preenchendo o verde. Digamos que o João execute aqui a sua tarefa nos 4 dias. Então, veja que preencheu tudo de verdinho, tá certo? Então, quando o verde é escuro, significa que aquele dia foi concluído com sucesso. Se o verde está sendo como claro, significa que aquele dia ainda não foi concluído com sucesso, tá bom? Que ainda precisa ser executado. E aí você vai controlando pela setinha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você vai controlando aqui pela setinha o seu projeto e vai dando todo o andamento do seu cronograma. Tá vendo aqui, ó? Todo o andamento do cronograma da sua obra. Veja que aqui já estou em 9 semanas, tá bom? E aqui, ó, tá tudo verdinho claro, significa que ainda precisa ser executado de acordo com o prazo que eu estabeleci, tá bom? Então, vou voltar aqui as semanas, por exemplo, vamos dar início quando a gente começou, tá bom? E aqui, gente, é bem legal, você vai poder ter esse controle, tá bom? Do tempo de serviço para cada tarefa que precisa ser organizada. E aí acompanhar se de fato está sendo feito isso mesmo ou não, tá bom? Então, terminando essa parte do cronograma, vamos para a parte do dashboard, onde você vai poder ter uma visão geral do total de gastos, né, pagos, os gastos que ainda não foram pagos efetivamente, mas que você sabe que vai gastar, né? Total de gastos com material, total de gastos com mão de obra. Você vai ver aqui um gráfico de gastos mensais bem interessante, você vai ver aqui isso mês a mês. E aqui você vai ver um gasto por categoria, sei lá, quanto é que eu estou gastando com pedreiro, quanto é que eu estou gastando com encanador, quanto é que eu estou gastando com eletricista. E aí vai dar o valor total aqui, tá bom? Do que você vai estar gastando. E vai dar um top 3 aqui das 3 maiores categorias que você vai estar gastando na sua obra, tá bom? Os 3 maiores gastos ele vai apresentar aqui nesse nosso gráfico, tudo bem? Gente, essa é a planilha que nós estamos apresentando para vocês, é uma planilha fantástica para controlar os gastos da sua obra, tá bom? Esperamos que seja de grande utilidade para você. Qualquer dúvida, qualquer coisa, não entendeu, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em atender você. Um grande abraço. Tchau, tchau.